Olá, eu sou Diego Amorim. Chegou a hora de você ficar por dentro do que de mais importante vai acontecer nesta semana em 5 pontos. Hoje, os 513 deputados decidirão quem vai suceder Rodrigo Maia e presidir a Câmara dos Deputados pelos próximos 2 anos. Os principais candidatos são Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, e Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, sendo o primeiro, Arthur Lira, o favorito nesta disputa até aqui. Lira é o candidato oficial do Palácio do Planalto de Jair Bolsonaro. Ontem à noite, o Democratas, partido de Rodrigo Maia, acabou abandonando o barco de Baleia Rossi, liberando assim a sua bancada que estava rachada entre Baleia Rossi e Arthur Lira. No Senado Federal, a sucessão de Davi Alcolumbre, o senador do Amapá, que presidiu aí o Congresso e o Senado nos últimos 2 anos, também ocorrerá hoje. Rodrigo Pacheco, que é do mesmo Democratas de Davi Alcolumbre e é o candidato oficial do Palácio do Planalto lá no Senado, é o grande favorito. Ele precisa de 41 votos no mínimo para ser eleito. Nesta reta final, a adversária de Pacheco, senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, acabou sendo rifada pelo seu próprio partido, que a obrigou a continuar na disputa como candidata avulsa. Outros 3 senadores lançaram candidatura como forma de marcar posição: Major Olímpio, Jorge Cajuru e Lazier Martins. Termina hoje em Brasília também o recesso dos tribunais superiores. No Supremo Tribunal Federal, o presidente Luiz Fux comanda daqui a pouco, às 10 horas da manhã, a solenidade de reabertura dos trabalhos com as presenças de Jair Bolsonaro, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, além do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Durante esta semana inicial lá no STF, o julgamento mais relevante, que está marcado para quarta-feira, envolve o chamado direito ao esquecimento, um projeto aí, uma ação que estava parada desde o ano passado, ano de 2020. Ele discute a possibilidade de veículos de comunicação serem obrigados a retirar da internet informações de pessoas envolvidas em crimes no passado pelos quais já tenham cumprido pena ou sido absolvidas. No Congresso, nós vamos acompanhar se as vitórias aí dos candidatos do Planalto, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, vão se confirmar e o que isso vai representar de fato aqui no dia a dia em Brasília da relação entre o Executivo e o Parlamento. O retorno dos parlamentares a Brasília pode intensificar ainda mais a pressão pela abertura de processo de impeachment de Jair Bolsonaro, pelo menos neste momento. Vamos ver como vai ser esse day after, o dia seguinte à eleição na Câmara, principalmente, que é onde pode ter aí a decisão de abertura de processo de impeachment de Jair Bolsonaro. Enquanto isso, deputados e senadores terão a missão de avançar com a agenda reformista e aprovar projetos em meio ao agravamento da pandemia da Covid-19. No Judiciário, a expectativa de que neste mês ou em março, mais tardar, Gilmar Mendes coloque em julgamento na segunda turma do STF a suspeição de Sérgio Moro nos processos envolvendo Lula no âmbito da Lava Jato. Atenções também voltadas para Ricardo Lewandowski, relator de ações que cobram maior empenho do Ministério da Saúde na pandemia e também que trata da investigação sobre o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Em meio a esse turbilhão político em Brasília, o que importa mesmo continuará sendo a cobrança para que o poder público garanta o quanto antes vacinas necessárias para enfrentarmos a pandemia. Alguns estados devem iniciar nesta semana uma nova etapa da campanha de vacinação, imunizando aí idosos acima de 80 anos. Também deve chegar nesta semana ao Brasil o carregamento de insumos chineses para que o país avance com a produção de novas vacinas. Sem vacinação em massa, a variante de Manaus do novo coronavírus vai se espalhando e tornando, infelizmente, a situação ainda mais complicada
sobretudo neste momento em estados do norte, como Rondônia, além de Amazonas, claro, e também o estado de Roraima. Essas são as principais notícias desta semana. Você acompanha tudo conosco em antagonista.com e, claro, você que é o nosso assinante no aplicativo A Mais. Um bom dia e uma boa semana.